Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de falar de economia, por isso já estamos conectados com o nosso parceiro, professor especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato. Grande abraço, bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para falar sobre economia. Pois é, professor, a gente vai falar de um assunto, né, que está movimentando essa semana na economia, né? Um suposto calote aí da empresa chinesa Evergrande, essa empresa que tem a maior dívida do mundo, né? Dívida de ativos, 300 bilhões de dólares. Professor, explica pra gente o que está acontecendo, que empresa é essa? Bom, a Evergrande é uma das maiores empresas do mundo, ela já teve listado entre as 500 maiores empresas do mundo. É uma empresa da área de construção na China. Lembrando que construção, crescimento econômico e China é uma coisa só, né? Uma área aí que é muito importante, aí tem um peso muito grande dentro do PIB chinês. Cerca de 7% do PIB chinês corresponde ao setor de construção civil. Então, é uma empresa que tem um peso muito grande. Quando a gente fala de uma empresa desse porte, com o principal parceiro comercial, né, oriunda do principal parceiro comercial do mundo, né, as bolsas todos, os mercados todos, eles estremecem, principalmente em relação a esse risco de calote. Esse calote aí, potencial calote de 300 bilhões, que tem aí uma possibilidade até de levar a uma crise global semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008, 2009. Pois é, professor. Ainda ontem, né, o dólar fechou a 5,33, alta de 0,93%, né? A pergunta que eu te faço então é essa: quais são as consequências também para a economia brasileira, já que a gente já viu aí ontem, né, esses números do mercado financeiro, professor? Bom, dentro da economia brasileira, é uma continuidade do que a gente falava na semana passada, né? Principalmente, vamos imaginar o mercado financeiro, ele é baseado em taxa de juros e risco e expectativas em relação ao futuro, que tem a ver com esse risco. Quanto maior risco, por exemplo, de calote, maiores as incertezas em relação ao mercado. Por que, primeiramente, né? Por que a bolsa fica tão instável, ela começa a se desvalorizar? Com a expectativa de calote, há também uma expectativa de prejuízo dentro da área financeira. Porque vamos imaginar, se eu tenho lá um investimento, né, que ele está na China, numa economia mais sólida, né, e eu tenho uma expectativa de perda lá na China, automaticamente todo aquele capital que está em países de maior risco do que a China, como é o caso do Brasil. O Brasil hoje ele tem, infelizmente, um grau especulativo, né, ele não tem um grau de investimento, tem um grau especulativo, ou seja, o dinheiro sai de todas essas bolsas periféricas. Por quê? Para evitar um prejuízo ainda maior do investidor. Então, isso é o efeito do lado financeiro. Dentro do lado do mundo real das coisas, aquele que gera emprego e renda, a gente tem um efeito agravante aí. Se a própria empresa Evergrande, ela de fato, ela quebrar ou ela dar um calote, o que significa? Significa que o nosso principal parceiro econômico, grande consumidor de commodities, principalmente dentro da construção civil, a commodity mineral como ferro, né, que é um grande insumo da construção civil, pode ser que o setor mineral no Brasil, que é um dos principais que compõe a nossa pauta de exportação, ou seja, a gente pode perder o nosso superávit comercial. Então, aquele equilíbrio, né, de ter mais exportações e do que importações pode ser prejudicado. E com isso também piorar o nosso déficit no nosso balanço de pagamentos, que seria a nossa contabilidade nacional, ou seja, a gente está gastando mais dinheiro do que ganhando, está saindo mais dinheiro do que está entrando. Professor, deixa eu ver se eu entendi então. Se confirmar esse calote da empresa, o senhor falou aqui, seria uma crise, né, possivelmente uma crise econômica global. Então, o Brasil seria ainda mais atingido, a gente pode dizer assim, um dos mais atingidos por ter essa relação comercial com a China.
Sim, principalmente que é um setor direto, que é o setor da construção civil, que aí a gente tem uma dependência grande do mercado chinês em relação ao ferro, ao minério de ferro. E também, obviamente, não somente pelas transações comerciais, mas o mercado financeiro, como você comentou, do mundo todo ele vai ser abalado, porque se ele é o principal parceiro e está em crise, né, automaticamente todos esses mercados eles vão querer o quê? Conter o prejuízo. Então, vai tirar dinheiro das bolsas e tentar colocar em investimentos que sejam menos arriscados. O senhor mencionou também sobre a crise que a gente teve no ano de 2018, né, por conta dos bancos, lá grande parte dos bancos 2008. americanos. Isso, 2008. Professor, Isso. tem semelhanças? A gente pode chegar a ter uma crise como aquela de 2008? Sim, existe a semelhança, principalmente por estar dentro do mesmo setor. No caso, o produto, né, vamos colocar assim, produto financeiro que está ligado à construção civil. Por que a construção civil, o que tem a ver? Né? Muita gente pensa, né, o que tem a ver o mercado financeiro com a construção civil? Para poder construir, imaginem assim, quando a gente vai comprar um apartamento na planta, a construtora precisa construir todo o imóvel e depois, né, entregar, é aí que ela vai começar a receber grande parte desse valor. Então, imaginem isso dentro de uma construtora que tem uma dezena, uma centena de empreendimentos sendo construídos ao mesmo tempo. Então, precisa-se de muito capital nessa fase inicial de construção para poder, de fato, construir e entregar esses imóveis prontos. Para isso, a empresa precisa de muito capital de giro. Para conseguir esse capital de giro, tá, as empresas da área da construção recorrem ao mercado financeiro para fazer captação de recursos. Ou seja, a gente vira um sócio dessa empresa, né, via uma palavrinha que a gente chama, que é um produto financeiro, que chama securitização. Ou seja, a empresa da área da construção, ela vende uma promessa de pagamento para você. Então, você empresta dinheiro para financiar aquela construção. Automaticamente, se não há uma boa gestão desse recurso, não há como pagar você, no caso, investidor, e acontece o quebra-quebra geral, como foi esse cenário em 2008, né? 2008, 2009. No caso da Evergrande, pode acontecer aí, por quê? Porque ela é uma empresa muito grande dentro de um país que é a principal economia do mundo e um dos principais parceiros econômicos de todos os países do globo. Professor, mas então o que pode acontecer agora, né? Não tinha como evitar essa crise nessa empresa, o governo chinês também não poderia ter feito nada. Como? O senhor sabe dizer aqui para a gente como, né, na verdade, começou essa crise nessa empresa? Bom, ela não é de hoje, já tem um plano aí de tentativa de pagamento de juros da dívida, pagamento dessa dívida já rolando há algum tempo, né, alguns anos. Porém, a empresa não tem conseguido cumprir com o seu planejamento financeiro. O que a gente espera que ocorra? Que o governo chinês em algum momento vá fazer uma intervenção, mas ainda não sinalizou que vai intervir. Então, enquanto o governo chinês não sinalizar que vai intervir, o mercado ele vai ficar super alerta. E é uma coisa engraçada, né? Porque toda vez, não fazendo um discurso antiliberal, né, mas toda vez que há uma grande crise no mundo, geralmente os economistas, que são grande parte liberais, eles pedem para o Estado intervir na economia e não deixar o próprio mercado se regularizar, vamos colocar assim. Então, porque os danos podem ser muito superiores. Então, a gente espera, de fato, aí nos próximos dias, o governo chinês sinalizar um plano de recuperação para essa empresa e, a partir daí, vai haver uma tendência de mais tranquilidade em relação ao futuro. Porque se, de fato, não houver nenhuma intervenção e a empresa quebrar, pode sim gerar uma série de ruídos aí no mercado financeiro global, podendo até mesmo gerar crises estruturadas aí em diversos setores, principalmente no Brasil. Professor, então vamos avaliar o seguinte cenário, né? Contando que o governo chinês não vai intervir na situação da empresa, que ela realmente deu calote,
Como o Brasil pode se preparar diante desse cenário? Tem alguma coisa que o governo possa fazer para evitar já prejuízos? Infelizmente, não, né? Para evitar prejuízos em curto prazo, a gente não teria como, principalmente porque é uma questão que está relacionada a commodities do minério de ferro, então, automaticamente, as ações das empresas que estão ligadas diretamente ou indiretamente a esse setor, elas tendem a cair e perder seu valor de mercado, assim como a própria Evergrande já vem perdendo o valor de mercado. Acho que só ontem já perdeu mais de 10% do seu valor de mercado e no acumulado cerca de 80% ela já perdeu do seu valor. Então, a curtíssimo prazo não há ali o que fazer. O que a gente poderia já ter feito no passado era, de fato, ou aproveitar, por exemplo, esse momento e ter uma mudança de política externa, uma mudança de diálogo, né? Ter diálogo para mostrar que o Brasil é além do que simplesmente um país de especulações, um país que não tem que tem uma infraestrutura mínima ali para receber negócios. Porque hoje o que se transparece aí, principalmente pela fala do nosso presidente aí na ONU hoje, é que o Brasil está em descrédito totalmente, né? Os jornais internacionais falando um tom de chacota assim, em relação ao Brasil. Então, o que torna ainda mais o Brasil um local de capital especulativo. Ninguém vem aqui gerar emprego, renda, direcionar aquele investimento de uma área que poderia ser investida em outro país e poderia vir para o Brasil, no caso. Infelizmente, a gente não vai ter esse tipo de atratividade, porque o mercado hoje brasileiro ele é simplesmente para aquele capital que ele quer não se instalar no Brasil, ele quer ter um aproveitamento ali momentâneo de curto prazo, aproveitando a volatilidade brasileira. Então, em curto prazo, a gente vai ter choques ainda maiores se, de fato, acontecer esse calote da Evergrande. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, outro assunto que também está movimentando essa semana é a expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos, né, volte a subir a taxa de juros. E a gente está vendo também o mercado, né, com temor de que isso aconteça. Por que, professor? Tem tanto temor em relação a esse assunto de que o Banco Central dos Estados Unidos volte a subir a taxa básica de juros por lá? Sim, esse é um temor, já que o Brasil, para quem é mais antigo, não é da nossa época, né? Mas para quem que é mais antigo, aí tem mais uns anos, aí tem mais de 40, 50 anos, se lembrar, lá no ano de 83, 84, 85, tá? Houve uma grande crise aqui no Brasil, no final do governo militar, porque os Estados Unidos, o presidente Reagan, queria fazer uma recuperação econômica dos Estados Unidos em curtíssimo prazo, aumentando ali a taxa de juros. Então, desde então, a gente sofre muito com esses impactos internacionais. Falando um pouquinho de história para quem gosta. Mas o que significa isso na prática? Significa que toda vez que os Estados Unidos ele aumenta a sua taxa de juros, ele aumenta a rentabilidade de todo o dinheiro da economia americana, né? Os ativos da economia americana. Ou seja, vamos colocar assim, se ele tinha uma taxa de juros lá de 0,5% ao ano e passa para 1% ao ano, ele atrai muito mais capital querendo investir nos Estados Unidos, via, por exemplo, Bolsa de Valores, mercado de capitais. Então, a taxa básica de juros da economia americana, ela vai determinar o quê? A liquidez. O que é a liquidez? É a quantidade de dinheiro disponível na economia mundial. Então, não é somente uma questão do Brasil. Todos os países no mundo, eles sofrem quando há um aumento da taxa de juros, porque todo o dinheiro do mundo vai querer ser direcionado lá para os Estados Unidos, porque vai pagar juros maiores. E o que leva para o nosso lado aqui no Brasil? Leva uma tendência de aumento de taxa de juros para poder compensar essa perda de capital e também compensar o risco. Então, como a gente perdeu o nosso grau de investimento já há alguns anos, a gente só atrai capitais, como eu falei, especulativos.
Então, o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos significa, aí, em termos de investimento em bolsa de valores e mercado de capitais, significa a necessidade de aumento de juros no Brasil. E aí a gente já falou na semana passada que não é algo viável para a economia brasileira se a gente for falar em crescimento. Professor, a gente está falando desse temor, né? Mas aqui no Brasil parece também que o temor é duplo, já que amanhã também o Banco Central brasileiro vai anunciar aí a nova taxa da Selic, né? A taxa de juros aqui do Brasil. O mercado está até chamando, né, professor, de super quarta. Essa super quarta vai ser importante porque pode determinar o futuro do Brasil desse ano, agora de 2021, e já ser uma tendência para 2022. A expectativa é que haja, de fato, um aumento nessa taxa de juros. Eu não acredito em manutenção, mas sim pequenos aumentos, porque é uma tendência ali até mesmo para controlar a inflação, que não vai ter efeito nenhum sobre a inflação, verdade? A gente vai, podemos até falar no segundo momento do fenômeno da estagflação, que é a economia parada com inflação, que é o pior cenário possível que a gente está vivendo. Então, essa quarta-feira ela vai ser importante aí para a gente acompanhar os noticiários econômicos e as notícias aqui na Sagres. Professor, já tinha ouvido falar desse termo aí que o senhor acabou de falar, estagflação. É o que o Brasil está passando agora? Sim, é um fenômeno muito nocivo para a economia, que significa que estag vem de estagnada, economia parada, sem crescimento ou com crescimento muito pequeno, né? E ligada à inflação, que não é uma coisa comum. A gente tem, nas economias, geralmente, crescimentos com inflação. Isso é comum, né? É comum. O que a gente não pode ter inflação e o país não está crescendo, pelo contrário, está diminuindo. Isso significa que as condições de negócio, as condições gerais econômicas do país, elas estão muito ruins, porque ele não cresce e tudo aumenta de preço. Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, as notícias não são boas, né? A expectativa então, se confirmar esse calote da Evergrande, os reflexos serão severos também para a economia brasileira. Tem também essa expectativa aí de que os Estados Unidos também suba, né, a taxa de juros por lá. Qual que é o cenário aqui para a gente, professor, da economia brasileira, para o consumidor, para o dia a dia do cidadão? Bom, para o dia a dia do cidadão, os impactos, né, mais sentidos não são o da Bolsa de Valores, obviamente. São os que têm a ver com a taxa cambial. Porque quanto mais instabilidade a gente tem no país, seja ela econômica, seja ela política, a gente vai ter o distanciamento da taxa de câmbio, né? Ou seja, o real ficando cada vez mais desvalorizado ante o dólar. Isso tem impacto no nosso dia a dia. Por exemplo, o preço dos combustíveis, né? Principalmente a gasolina, o diesel, a questão também do nosso dia a dia, né? O pãozinho francês que a gente come todo dia, a questão de outros produtos, né, que são todos importados, né, a questão dos alimentos importados, os insumos da cesta básica que são importados. O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas ele não produz tudo aí no nosso dia a dia. Existe essa interdependência ali da produção dos países. E, por outro lado, se houver, de fato, uma piora na questão cambial para o Brasil, a tendência é que, por exemplo, o preço da carne, das proteínas, animais todas, também seja mais elevado. Então, a gente tem todo esse problema de combustível, gás de cozinha, produtos importados como trigo, e também a gente tendo que pagar cada vez mais caro pela proteína animal. Meu Deus, professor, não está fácil não. Hoje foi... Não está fácil. Infelizmente, sempre sou eu que trago as notícias ruins, né? Infelizmente, professor, mas é importante, né, para quem nos acompanha aqui, entender o que está acontecendo na nossa economia aqui brasileira. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem. Foi um prazer. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.